O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra a memória desses 3 amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Marta, você lembra que quando Jesus foi fazer uma visita na casa ela estava assim muito agitada? A Marta. Maria, aquela que estava aos pés de Jesus e que o ouvia. E Lázaro foi aquele que, no momento de muito sofrimento, de muita dor na família, ele morreu, mas Jesus o ressuscitou. Depois de 4 dias, ele já lá no túmulo, Jesus o ressuscita. Que é mais ou menos é o evangelho de hoje, mas que consta apenas uma parte. Então, esse Marta, Maria e Lázaro, eles eram os amigos de Jesus. Então, Jesus costumava pousar naquela casa, ir naquela casa. Por exemplo, Jesus vivia lá na Galileia. Da Galileia para a Judeia, são mais ou menos 150 quilômetros. Se você olhar no mapa de Israel, você vai ver. A Galileia está no norte, a Judéia está no sul. Lá na Galileia, só para vocês lembrarem, tem essas cidades: Cafarnaum, Caná da Galileia. Lembram? Onde teve a transformação da água em vinho. Lá está Nazaré. E outras cidades, Tiberíades e assim por diante. É lá que está o mar da Galileia. Cá na Judéia nós vamos encontrar as cidades de Belém, Jerusalém, em Karen, que é a cidade onde Nossa Senhora foi visitar Isabel, logo no momento que ela recebeu o comunicado do anjo que ela iria ser a mãe do Salvador. Então ela vai correndo, sai correndo para ir ajudar Isabel, que já estava ali no seu 6º mês. Aqui é a Judéia, Belém de Judá, onde Jesus nasceu. Só que, descendo da Judéia para a Galileia, passa-se também pela Samaria. E aí entra o evangelho de hoje. Jesus estava lá na Samaria e ele recebeu a notícia que Lázaro estava muito doente. Vem aqui, Jesus, que teu irmão, que teu amigo Lázaro está muito doente. E Jesus deu um tempo lá
e dizendo que aquela doença era para a maior glória de Deus. E aí Jesus vai. Quando Jesus chega lá, aí encontra Maria e encontra Marta, claro, sofridas com a situação. Aí Marta fala assim: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por que ela estava falando isso? Claro, quantas pessoas Jesus havia curado? Multidões e multidões de pessoas iam para que Jesus pudesse curar. Quantos demônios foram expulsos? Vocês se lembram? De tantos demônios. Então, na cabeça de Marta estava o seguinte: uma vez que Jesus fez tudo isso com todas essas pessoas, imagine com Lázaro. Então, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela diz: mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Aí Jesus agora vai fazer com que Marta, ela aprimore a fé dela. Aí Jesus diz assim: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora veja, meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós católicos, nós cristãos que cremos em Deus. Ele diz: quem crê em mim, nele, em Jesus, mesmo que morra, viverá. Olha, entende? Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, olha, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. E agora Jesus suscita, faz com que ela coloque a fé dela para fora, numa linguagem para dizer assim, para que ela pudesse reafirmar: você crê nisto, Marta? Ela responde: Senhor, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você vê a profissão de fé de Marta naquele momento? Você entende? Para se ter a vida eterna, é necessário crer em Jesus para se ter a vida eterna. A única forma de se crer em Jesus a única forma de nós termos a vida eterna é crendo em Jesus. Você crê nisso? Ouvindo essa passagem, eu me recordei agora de algo muito interessante. Você olha bem, quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu moro aqui em Cachoeira Paulista. Meu pai morava lá em Vitória do Espírito Santo. A primeira coisa que eu fiz foi, eu rezei um rosário, fui rezando o texto, porque eu recebi a notícia mais ou menos por volta de 1h da manhã. Então tinha que esperar, o dia amanhecer para que as coisas fossem feitas. Eu rezei o rosário. E quando eu cheguei lá, no velório, eu achei uma coisa assim muito interessante. Eu vi minha mãe sentada com a bengala na mão e o corpo do meu pai ali no caixão. Aí, achei bonito, é como eu pensei assim, minha mãe entregou meu pai, ela cumpriu a missão dela. E aí eu fiz a missa de corpo presente, ali mesmo eu fiz a homilia. E no momento lá, porque
Não existia um clima de desespero. Não tinha desespero naquele momento. Sofrimento sim, mas desespero não. Mas por quê? Aí eu disse, meus irmãos, nós cremos na vida eterna. Nós cremos, a minha família crê na vida eterna. Depois, na hora que o corpo do meu pai estava sendo enterrado, aí meu irmão, o mais velho, falou também a mesma coisa. Ei, ele falava, o pessoal que estava ali. Eu não sei se vocês entenderam o que meu irmão disse, mas nós cremos. A minha família crê na vida eterna. É isso aqui que Jesus está falando agora. Nós cremos que um dia nós estaremos com meu Pai lá no céu. Com a graça de Deus, estamos lutando para vivermos uma vida de santidade. Estamos pedindo a Deus essa graça de vivermos a santidade necessária para nós um dia estarmos lá. Claro, lá Ele não será meu Pai, né? Todos nós seremos irmãos e teremos o nosso Pai do céu. Mas nós cremos nesta verdade. Você crê nesta verdade? Então, quando Jesus está falando para Marta, crês isto? É porque ela está perguntando, é porque ele está perguntando também para nós. Nós cremos nisso? No que Jesus acabou de dizer? Que Ele é a ressurreição e a vida, e mesmo que morra, viverá? E todo aquele que vive e crê nele jamais morrerá. Você crê nisso? Então a nossa resposta tem que ser igual a de Marta. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Agora eu me lembro daquele momento em que Jesus, lá em Cesareia de Filipe, ele perguntou para Pedro, perguntou para os apóstolos, no dizer dos homens, quem eu sou? E todos eles disseram o quê? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias. E Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, a profissão de Pedro. E agora nós estamos diante da profissão de Marta. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você crê nisso também? Você professa essa fé? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você crê que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Você crê que Jesus fundou a Igreja Católica? Você crê? É claro que você crê, como também eu creio. Agora, meus irmãos, essa profissão de fé, ela tem que estar gravada na nossa mente e no nosso coração, para que em momento nenhum nós venhamos a vacilar. Porque chegará um tempo, meus irmãos, que a Igreja Católica será perseguida universalmente. Isso irá acontecer. Os governos estão se preparando para isso. Aí agora tem uma coisa, no momento de perseguição, se nós formos presos e eles perguntarem, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós não podemos negar. Nós temos que dizer, eu creio. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Nós não podemos negar. Porque se nós negarmos, nós vamos perder tudo. Então nós temos que professar a nossa fé, e a nossa fé, ela tem que ser firme. Por quê? Porque aqui está a resposta também.
Nós não podemos ter medo da morte nesse momento, porque aquele que crê nele viverá. Foi assim que os mártires fizeram. Claro, meus irmãos, a graça do martírio, ó graça do martírio, é uma graça. Muitos negaram nesse momento. Nós não podemos negar, mas é como eu já disse, eu não sei o que eu poderia dizer no momento desse, mas é preciso pedir força e é preciso que isso esteja tão gravado no nosso coração que ninguém e nada possa fazer com que nós esmoreçamos. Você entende? Foi assim que Santo Inácio de Antioquia, quando ele veio de Antioquia indo para Roma para ser morto, ele dizia que ele ia ser morto sim, e ele queria ser triturado, devorado pelas feras, como ele dizia. Mas era uma questão de momentos. Ele sabia que depois que as feras devorassem ele, em seguida ele estaria no céu. Estaria contemplando a face de nosso Senhor, a face da Santíssima Trindade. Estaria junto com os anjos e com os santos. É passar da vida passageira para a vida eterna. É por isso que Jesus está dizendo para Marta: e todo aquele que vive neste mundo e crê em mim, não morrerá jamais. Para as pessoas desta vida, morrerá, mas para Deus, não. Você crê nisto? Você crê? Essa é a pergunta e essa é a nossa profissão de fé. Eu creio na Igreja Católica, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio na vida eterna, eu creio que Ele nasceu da Virgem Maria, eu creio que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu creio que Ele é o meu Salvador e Redentor, eu creio, e eu creio, nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.